Oi, gente, tudo bom? Então vamos retomar agora o nosso quinto encontro, né? Pra gente seguir nesse tempo de semear, que é a catequese de inspiração catecumenal. E nesse quinto encontro, o nosso tema é a quem seguimos, e vai falar do Jesus, o bom pastor. Então vamos dar início ao nosso encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e vamos evocar a presença do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Agora a gente vai retomar também o assunto, que foi falado no nosso último encontro, que falou sobre Jesus e a samaritana. Então, nós vamos recordar do quê? Vamos recordar do Jesus, encontrando com a samaritana, oferecendo para ela aquela água viva, aquela água que transforma, que você não vai ter mais sede. E lembrar que Ele também quer nos dar essa água, Ele quer que nos saciemos dessa água e que tenhamos a experiência de beber dessa água, transformando a nossa vida. Então Jesus, Ele quer nos libertar do pecado, que é esse pecado que nos afasta tanto de Deus. Vamos retomar um pouquinho das coisas que foram faladas nesse nosso último encontro. E nesse encontro de hoje, que fala do Jesus, o bom pastor, então a gente vai imaginar essa cena que vocês estão vendo aí, que é uma imagem aqui da nossa cidade, Mas olha que imagem bonita. Quem fez até a fotografia foi o Jussan. E perto de Nossa Senhora das Graças, então a gente dá pra gente ver um monte. Então o que a gente vai imaginar aí? A gente vai imaginar que a gente está nesse lugar, que a gente está nesse lugar bonito e que a gente está ouvindo alguém nos chamar, alguém falar o nosso nome. E agora eu pergunto para vocês, quem que está nos chamando? Quem que você imaginou que estava nos chamando nesse momento? Como que é essa voz? É uma voz suave? É uma voz grossa? O que você está sentindo nesse lugar? Você sabe o significado do seu nome? Você sabe quem te deu esse nome? Que nós somos chamados por Deus pelo nosso nome. Então vamos imaginar que a gente está nesse local agora, parar um minutinho para a gente nos colocarmos, na posição como se a gente estivesse nesse lugar, escutando alguém chamar o nosso nome. Eu vim para escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor, tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Então agora vamos dar início à nossa proclamação do Evangelho. Proclamação do Evangelho segundo João. Eu garanto a vocês, aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre a porta para ele e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama cada uma de suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as ovelhas, ele caminha na frente delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Elas nunca vão seguir um estranho, ao contrário, vão fugir dele, porque elas não conhecem a voz dos estranhos.
Jesus contou-lhe essa parábola, mas eles não entenderam o que Jesus queria dizer. Jesus continuou dizendo: Eu garanto a vocês, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará a pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida por suas ovelhas. O mercenário que não é pastor a quem pertencem e as ovelhas não são suas, quando vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e sai correndo. Então o lobo ataca e dispersa as ovelhas. O mercenário foge porque trabalha só por dinheiro e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou a vida pelas ovelhas. Tenho também outras ovelhas que não são deste curral. Também a elas eu devo conduzir. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. O Pai me ama, porque eu dou a vida para retomá-la de novo. Ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Tenho o poder de dar a vida e o poder de retomá-la. Esse é o mandamento que recebi de meu Pai. Então agora, o nosso Padre Carlos, vai passar para a gente a reflexão do Evangelho, mas já de início a gente vai ficar com essas perguntas. O que significa essa afirmação de Jesus para a gente? Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. E também a gente vai pensar o que mais chamou nossa atenção nessas palavras de Jesus. E quais as características um bom pastor deve ter? Vamos guardar isso e vamos ouvir agora o Padre Carlos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja convosco. O amor de Cristo nos uniu. Caríssimos catequistas e caríssimos catequizandos, nossa comunidade paroquial tem feito esse trabalho bonito de catequese com adultos. Então você, caríssimo catequizando, que não teve a oportunidade de fazer uma catequese normal, por vários motivos, tem agora essa oportunidade que a Igreja está oferecendo para vocês. Então agradeço por vocês estarem participando, acolhendo essa proposta, que na verdade é uma proposta do próprio Cristo para vocês. E também agradeço aos catequistas que estão se esforçando bastante para ajudá-los nesta caminhada. Hoje eu quero refletir com vocês o Evangelho de São João, capítulo 10, dos versículos 1 ao 18. É a parábola do bom pastor. Esse texto, meus caríssimos irmãos, apresenta a imagem de Jesus como o bom pastor. Nos evangelhos, tem várias imagens de Jesus. Jesus como semeador, aquele que sai semeando a semente. Jesus, a luz do mundo. Jesus, aquele que vence as tempestades. E assim por diante. São várias imagens de um mesmo Jesus. Hoje, nesse texto, vamos refletir um pouco sobre Jesus como o pastor bom, aquele pastor que cuida, que salva, que se preocupa, que conhece as ovelhas e por elas é conhecido. Eu preparei 7 pontos desse texto, que vocês podem depois fazer a leitura e
essa reflexão para ajudá-los a aprofundar esse tema tão importante. O primeiro, o bom pastor tem acesso às ovelhas. O texto diz que esse pastor bom, ele chega pela porta. O ladrão, aquele que não é pastor, ele não entra pela porta. Ele tenta chegar por outro lugar. Por quê? Porque ele não é o pastor. O pastor é aquele que tem acesso, aquele que chega até as suas ovelhas. Meus irmãos, caríssimos catequizandos, Jesus está chegando até você pela porta da catequese, pela porta da nossa igreja, através do coração dos nossos queridos catequistas. Eles estão sendo para vocês essa porta de acesso a Jesus, o bom pastor. O segundo ponto, o bom pastor conhece as ovelhas e é conhecido por elas. Ele conhece você, Jesus conhece você. E você? Está se deixando conhecer por ele? Está procurando rezar todos os dias? Está procurando conhecer mais a palavra de Deus? Acolher os ensinamentos dos catequistas? Realizar as atividades propostas? Jesus conhece você. Que você possa também conhecer cada dia mais Jesus, o bom pastor, na sua vida. O terceiro ponto, Jesus, o bom pastor, leva as ovelhas para fora. O lugar das ovelhas, por excelência, não é ficarem fechadas no curral, no redil, mas a liberdade, mas esta com segurança. O verdadeiro seguidor de Jesus não é aquele que fica fechado, com medo do mundo. O verdadeiro seguidor de Jesus é aquele que enfrenta a vida, aquele que reza, aquele que aconselha, aquele que acolhe os bons conselhos, aquele que vive a justiça, a fraternidade. Esse é a verdadeira ovelha de Jesus Cristo. E Jesus nos leva para o mundo. Precisamos estar fortalecidos da palavra de Deus, dos ensinamentos de Jesus, para enfrentarmos o nosso mundo, seja quais forem as dificuldades. Um quarto ponto, as ovelhas seguem o pastor, mas não seguem a estranhos, porque ela conhece o pastor. Nós não podemos seguir qualquer voz, não podemos seguir qualquer proposta. Por quê? Porque a proposta nossa por excelência, nós a encontramos na nossa santa e amada igreja, fundada por Jesus Cristo. Nós a encontramos na Sagrada Escritura, anunciada solenemente nas nossas missas e demais celebrações e na nossa catequese. Nós conhecemos Jesus através dos nossos catequistas, através do padre que trabalha com vocês. Assim nós conhecemos Jesus. Nós não podemos seguir qualquer proposta, seja quais forem as propostas do nosso mundo. O seguidor de Jesus é aquele que foge dos momentos de pecado. O seguidor de Jesus, a ovelha de Jesus, é aquele que não se expõe em perigos e não expõe a vida dos outros em perigo. Isso é conhecer Jesus. Um quinto ponto, o pastor é a porta da salvação. Nós procuramos Jesus para receber bênçãos, graças, proteção, com certeza. Meus caríssimos catequizandos e catequistas, mas de Jesus, o mais precioso que nós devemos buscar é a salvação. Esta começa aqui na terra, lógico, quando vivemos a justiça, a caridade, a fraternidade, a salvação já está acontecendo, mas em nada iria adiantar se não ganharmos a salvação eterna. Então nós seguimos a Jesus com um propósito maior. Deus, através de Jesus Cristo na cruz, me resgatou, me ganhou, me salvou para a vida eterna. Um sexto ponto, Jesus, o bom pastor, dá a sua vida pelas ovelhas. Aqui está o centro, o cerne do projeto de Jesus Cristo. Jesus nos salvou porque se entregou. Não foi simplesmente porque sofreu.
Ele sofreu porque se entregou. A entrega total de Jesus que faz a salvação acontecer. E ele diz no Evangelho: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. A entrega, o amor de Jesus, ele realizou até o fim. Aí está a nossa salvação. E nós também precisamos corresponder até o fim. Nós não podemos desanimar, não podemos fazer as coisas pela metade. Então você que está na catequese, não desanime. Faça da melhor maneira possível. Acolha da melhor maneira possível. E seja um cristão, seguidor de Jesus, um católico autêntico, até o último dia da sua vida. Um sétimo ponto, Jesus, bom pastor, ele diz: eu dou a minha vida por amor, que vocês também possam dar a vida por amor. Jesus se deu, Jesus se entregou por amor. É por amor que nós devemos viver a nossa catequese. É por amor que nós precisamos caminhar. Então, caríssimos catequizandos, realizem, façam essa caminhada por amor, por fé, com muita esperança. Que Deus os abençoe, que Deus os ilumine e que Jesus, o bom pastor, esteja na sua vida, esteja na sua caminhada, hoje e em todos os dias de sua vida neste mundo e na vida de sua família. Deus os abençoe, Deus os ilumine, hoje e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então agora, após essas belas palavras, né, da reflexão, obrigada, Padre Carlos, do Evangelho, então o que esse texto me levou a falar de Deus? A gente viu, né, durante essa reflexão, do bom pastor. Aí, durante essa semana, o que é pedido pra gente? Nós vamos rezar o Salmo 23, que fala isso mesmo: Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, vocês vão ver agora uma imagem, né, desse salmo para vocês lerem, e vai ter a música também do Salmo 23, que é uma música muito conhecida. E eu acho que é muito oportuno, muito importante a gente rezar esse salmo, principalmente agora que a gente está com esses momentos de incerteza. Então, que a gente tem que confiar em Deus mesmo. E ele fala que Deus nos leva a repousar, em fontes tranquilas ele nos conduz. Então, embora eu caminhe por um vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, porque junto de mim Deus está. Então, são palavras muito bonitas, é um salmo muito poderoso para a gente rezar durante essa semana. Então, vamos dar uma olhadinha aí no salmo agora. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou. É o Senhor que me leva a descansar junto às fontes de águas puras, repousantes eu vou. Minhas forças o Senhor vai animar. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és,
para sempre o seu nome eu honrarei. Eu encontro mil abismos nos caminhos, eu vou. Segurança sempre tenho em suas mãos. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Esperança caminhando eu vou, minha vida está sempre em suas mãos. E na casa do Senhor eu irei este canto para sempre irei cantar. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. E finalizando o nosso encontro, né? O que eu me proponho a fazer durante essa semana? Então, a gente vai se propor ao quê? Primeiro, a gente vai listar 3 características do bom pastor. Então, que ele protege as ovelhas, que ele conduz as ovelhas. Então, características que a gente acha que um bom pastor deve ter. E durante essa semana, a gente vai tentar viver essas características na nossa vida. Tá? Viver de uma maneira que a gente conduz as pessoas para Deus. Tá? E a gente vai terminando aqui agora com o seguinte texto. Quem confessa e segue Cristo Jesus, bom pastor, é chamado a praticar as palavras e os atos de Jesus de Nazaré nas atividades cotidianas. Procurar saber o nome das pessoas do ambiente de trabalho e da vizinhança, ser cordial, agradecer algum favor, pedir desculpas, ter cuidado com as pessoas mais próximas e tratá-las bem, principalmente da nossa família. Ser solidário com os mais sofredores e excluídos, fazer um gesto em favor de uma pessoa necessitada de nossa comunidade. Então, nesse momento, a gente sabe que muitas pessoas estão passando por dificuldades, que nós possamos, então, poder ajudar essas pessoas também. Então, vai ser o que a gente propõe a fazer durante essa semana. Então, vamos terminando nosso encontro. Espero que todos estejam bem, sejam com saúde e continuemos assim em oração juntos. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o próximo encontro.